Prezados ouvintes, aqui quem vos fala é o pastor Valmir Vigo Gonçalves, hoje pastor na Primeira Igreja Batista em Muqui, Espírito Santo, já por 12 anos, pela graça de Deus. Pecador, desde que nasci, sou pecador, mas lavado e purificado pelo sangue de Jesus, ainda que de vez em quando tenha que me colocar diante dele em atitude de humildade, pedindo perdão por pecados cometidos, porque enquanto vivemos nesse mundo não tem como pecar, né? E a palavra de Deus nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então esse sou eu, né? Pastor da Primeira Igreja Batista em Muqui, pecador. E hoje eu quero lhes falar, com base em Hebreus 4, de 12 a 13, sobre o poder da palavra de Deus. À medida que a gente for pensando, nós vamos citando aí o texto bíblico, tá? O poder e a autoridade da palavra de Deus em nossas vidas. No contexto de Hebreus 4, o autor está falando sobre a necessidade de entrarmos no descanso de Deus, ou seja, a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele alerta os seus ouvintes sobre a dureza de coração e a incredulidade que impedem de entrar nesse descanso, o descanso da salvação. E é nesse cenário que ele destaca, nos versos 12 e 13, a função e o poder da palavra de Deus. Os versos 12 e 13 desse capítulo 4 nos mostram que a palavra de Deus não é uma mera coleção de palavras impressas, um mero livro. Ela é viva, ela é poderosa ou eficaz, ela é penetrante e ela revela a verdade sobre o nosso ser mais profundo. Vamos pensar então nesses versos aí, tendo na nossa mente esse tema, o poder e a autoridade da palavra de Deus em nossas vidas. Então, primeiramente, diz aí que a palavra de Deus é viva, verso 12, parte A, porque a palavra de Deus é viva. A primeira característica destacada aqui é que a palavra de Deus é viva. Isso significa que, como já disse, ela não é apenas um livro, né? Uma mera coleção de páginas impressas. Ela não é apenas um livro antigo com informações passadas. Ela continua relevante e ativa em todas as épocas e situações. Diferentemente de livros comuns que podem perder o seu impacto ao longo do tempo, a Bíblia permanece sempre atual porque é inspirada pelo Espírito Santo e traz a vida de Deus para quem a lê. Pense em como uma semente contém vida em si mesma. A semente tem vida em si mesma. Você joga ela na terra e ela germina, porque ela tem vida em si mesma. Ela cresce, ela dá frutos. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando plantada no nosso coração, no coração humano, ela produz transformação, produz crescimento espiritual e produz frutos de santidade. Por quê? Porque ela é viva. Quando nós a recebemos no nosso coração, ela produz essa transformação porque ela é viva. Muitas vezes nós podemos tratar a leitura da Bíblia como uma obrigação rotineira ou um ritual sem vida. No entanto, meus amados, nós devemos lembrar que cada vez que abrimos as Escrituras, nós estamos tendo um encontro com a vida de Deus. Então, quando for ler, leia com expectativa, sabendo que Deus pode usar sua palavra para transformar a sua vida, seus pensamentos e suas atitudes. Aí depois diz aí o texto que a palavra de Deus é eficaz, a parte B do verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por eficaz,
quer-se dizer que a palavra de Deus é poderosa para cumprir o seu propósito. Quando Deus fala, algo acontece. Desde a criação, quando Deus falou e o mundo veio à existência, conforme lemos lá em Gênesis 1, até a redenção, a palavra de Deus tem mostrado o seu poder para transformar realidades. Em Isaías 55, verso 11, nós lemos: assim será a palavra que sair da minha boca. É Deus que está dizendo: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus cumpre o seu propósito, nem que seja o propósito de servir de padrão de julgamento no dia do juízo final. Um dia Jesus disse isso, para os religiosos da sua época. Ele disse que não os julgava, porque eles já tinham quem iria julgá-los, a palavra que ele tinha falado e a qual eles não deram atenção. Ela cumpriu o seu propósito. E nós devemos então confiar no poder da palavra de Deus, principalmente no poder para mudar as nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. Pregadores, pais e líderes podem pregar e ensinar com confiança, sabendo que a palavra de Deus é eficaz. Em tempos de crise, em tempos de dúvidas, em tempos que necessitamos de consolo, podemos buscar a palavra de Deus, pois ela tem o poder de realizar a obra de Deus em nós. Terceiro, continuando aí no texto, nós lemos que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Parte C do verso 12. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então aqui a palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 fios, de 2 gumes, o que significa que ela corta de ambos os lados, penetrando profundamente. Ela tem o poder de separar aquilo que é meramente humano daquilo que é espiritual. A palavra revela as nossas verdadeiras intenções e pensamentos, nos mostrando quem realmente nós somos. A separação entre alma e espírito, referida aí no texto, indica a capacidade da palavra de discernir até os aspectos mais profundos e misteriosos do ser humano, revelando não apenas as nossas ações externas, mas também as nossas motivações internas, aquilo que nos motiva a fazer o que fazemos. A palavra de Deus, meus amados, podemos assim dizer, é uma espécie de cirurgião espiritual que corta para curar. O cirurgião corta para curar. A palavra de Deus é uma espécie de cirurgião espiritual que corta para curar, expondo o que está oculto para trazer restauração. Às vezes a palavra de Deus nos confronta de maneira dolorosa. Ela expõe o pecado, ela expõe a hipocrisia, ela expõe as áreas onde nós precisamos de mudança. Não fuja desse processo. Quando você for confrontado pela palavra de Deus, lembre-se de que Deus deseja curar e restaurar. Eu sou sempre, constantemente confrontado pela palavra de Deus. Não devemos fugir desse confronto. Permita que a palavra penetre profundamente e faça a obra de transformação em sua vida. Aí, prosseguindo, na 4ª parte do verso 12, parte D, diz que a palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus não lida apenas com o comportamento exterior, mas vai diretamente ao coração, discernindo as nossas verdadeiras motivações. Enquanto os outros veem as nossas ações externas, Deus vê o coração e sua palavra expõe tanto os bons como os maus pensamentos
e intenções que abrigamos. É como lemos em 1 Samuel 16, verso 7. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Imagina uma lanterna bem potente que, quando ligada no escuro, revela tudo que está escondido ali naquele ambiente escuro. A palavra de Deus faz o mesmo com os nossos corações, revelando o que está oculto e trazendo à tona as nossas verdadeiras motivações. A palavra de Deus nos desafia a sermos sinceros e transparentes diante de Deus. Ela nos confronta com a realidade de nossas intenções e pensamentos que muitas vezes tentamos esconder. Permita que a palavra de Deus ilumine o seu coração e revele áreas que precisam ser ajustadas à vontade de Deus. Você precisa permitir isso, e eu também, todos nós, né? Depois, a seguir, agora no verso 13, nós lemos que nada está oculto aos olhos de Deus. Diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas ou nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então esse verso 13 nos lembra que, embora possamos esconder nossos pecados dos outros, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele vê tudo. A palavra de Deus não apenas revela os nossos pensamentos e intenções, mas também nos lembra de que seremos responsáveis por tudo que fazemos e pensamos. A palavra é o padrão pelo qual seremos julgados. Podemos enganar os outros, mas nunca enganamos a Deus. Ele vê tudo, até o mais profundo do nosso ser. Meus amados, enquanto nós estivermos nesse mundo, não tem como não pecar. Não tem. A Bíblia diz que não tem como não pecar. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Nós mentimos, não há verdade em nós, e fazemos Deus mentiroso. Então não tem como não pecar. Os nossos inimigos são muito poderosos. Apesar de servirmos a um Deus soberano, todo-poderoso, nós estamos numa constante luta, né, contra a nossa inclinação carnal, a nossa natureza carnal. Estamos numa luta contra o mundo, estamos numa luta contra o inimigo das nossas almas, Satanás. Então, não tem como. Nós pecamos. Mas o que não podemos fazer é achar que podemos esconder de Deus. Não, isso não. Confessar e pedir perdão é o mais sensato a se fazer. É claro que nós não vamos sair por aí nos entregando ao pecado toda hora, todo momento, e aí confessando, pedindo perdão, não. O pecado, ele acontece nas nossas vidas. No momento de fraqueza, a gente peca. Mas aí quando a gente se dá conta, nós temos que confessar, pedir perdão. É o mais sensato a se fazer, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Então viver diante de Deus em transparência é fundamental para uma vida cristã genuína. Sabendo que nada está oculto aos seus olhos, devemos buscar a pureza de coração e a santidade, vivendo uma vida de constante arrependimento e transformação à luz da sua palavra. Por que constante arrependimento? Porque não tem como não pecar, como eu já disse, né? Então, nada está oculto aos olhos de Deus, e a gente tem que estar então sempre nos arrependendo dos nossos pecados, sendo transformados à luz da palavra de Deus, buscando assim pureza de coração e santidade, porque nada está oculto aos olhos de Deus. E concluindo, Hebreus 4, 12 e 13 nos mostra essa incrível eficácia e poder da palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, cortante, reveladora e nos confronta diretamente com a verdade. Nada está escondido de Deus e todos seremos responsáveis diante dele. Devemos permitir que a palavra penetre em nossas vidas, corrigindo-nos, transformando-nos e nos capacitando a viver segundo a vontade de Deus. Então, leia a palavra com consciência, aproxime-se da Bíblia com o coração aberto,
sabendo que ela pode mudar você profundamente. Permita-se ser confrontado, não fuja quando a palavra expuser os seus pecados e motivações erradas. Ao invés disso, busque arrependimento e mudança. Confesse e peça perdão a Deus. Seja um praticante da palavra, que a palavra de Deus não apenas revele o que precisa mudar, mas que também seja aplicada em sua vida diária, moldando os seus pensamentos, palavras e ações. Que possamos viver à luz da palavra de Deus, sabendo que ela tem o poder de nos transformar completamente. Que Deus abençoe as nossas vidas e que o Espírito de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.